Quero que você abra sua Bíblia num livro que, pastores, eu acho que ele é pouco falado, porque só tem um capítulo. Eu vejo, acho que na minha história, nos meus 30 anos de igreja, raramente eu ouvi um pastor fazer uma pregação começar com o livro de Obadias. Então, o livro de Obadias, capítulo de número 1, porque só tem um, né? Então é Obadias 1 ou Obadias 1, não tem dois. Não tem como ter um segundo termo, né? É só um. O verso que eu quero que você se atente aí é o verso de número 17. E nós estamos passando por um momento diferente na nossa história. Como humanidade, e a gente tem falado isso aqui esses dias, em tempos de cultos online e tempos de pandemia, e isso ainda se repete, né? Isso ainda continua. Em que algo está passando na atmosfera do mundo. E nós interpretamos isso pelo meio espiritual, não somente pelo meio físico. Algo está acontecendo na atmosfera ao redor do mundo todo, a ponto de provocar esta pandemia. Essa pandemia não tem um objetivo, senão escolher o remanente de Deus. Porque sabe, irmãos, queridos, vocês que estão em casa, e aliás, antes de continuar o que eu estou falando, eu quero que você que está em casa, cuidado, não tenha sua atenção dividida. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, para preparar essa mensagem, o diabo tentou me roubar minha atenção para preparar essa mensagem. Então, você que está em casa, cuidado para não se distrair com outras coisas, não se distrair com o chat do Facebook. Está te distraindo, fecha o chat, oculta as mensagens e foca na palavra. Porque Deus permitiu esta pandemia do coronavírus nesse tempo agora para escolher os remanescentes. Eu só ouvi um amém, mas é verdade. Porque a igreja do Senhor vai sair desse período de pandemia diferente do forma como entrou. Tem muita gente, eu vim falar aqui com uma autoridade que não fui eu que escolhi. Eu vim falar com uma autoridade de boca de Deus aqui neste lugar. Não só para esta casa de oração, mas também para os que estão ouvindo que não são dessa casa de oração também. É forte o negócio. Deus está escolhendo pessoas específicas para este momento. E o que eu estou falando agora nessa introdução não estava programado no meu esboço. Veja como Deus está fluindo algo novo. Existem pessoas que nesses 60 dias de pandemia, 60 dias de lockdown, quarentena, o que for o nome, não importa o nome. Mas existem pessoas que por não virem à igreja abandonaram a fé. Existem pessoas que por não estarem nos cultos como antes vinham, abandonaram Deus em suas próprias casas. Deixaram de orar, ou melhor, já não oravam quando tinha culto, né? Só ora no culto, mas em casa não ora. E agora é mais difícil ainda. Estou falando com alguém aqui? Estou falando comigo. Porque isso é uma disciplina que nós temos que ter. Nós vamos deixar o mundo tomar conta da nossa vida, a gente vai ser consumido por ele e não vai ter tempo para Deus. Tem gente que prefere gastar 3, 4 horas numa live do cantor secular, do cantor sertanejo e afins, e não consegue gastar 30 minutos de oração em casa. Então Deus está separando os remanescentes a partir deste momento. Aqueles que mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de fraqueza, que mesmo em tempos confusos como esse, se mantêm íntegros. E o meu chamado hoje neste púlpito é fazer com que você seja parte deles. Amém? Deixa o texto do Obadias 1. O que significa a palavra remanescente? Você está ouvindo falar remanescente, não tem nada de remanescente no texto. Não tem a palavra remanescente no texto. Aliás, é difícil achar essa palavra inteira, exatamente como é, em toda a Bíblia. Mas tem um mistério guardado nesses versículos. Em todos que nós vamos ler aqui, existe algo diferente. Por quê? Em Hebreus 11, encontramos a galeria dos heróis da fé. E veja que dentre todas aquelas pessoas que são citadas na genealogia ali dos heróis da fé, porque literalmente é uma linha genealógica.
Entre todos os citados, poderia haver outro. Se você fala de Abraão, Abraão foi escolhido, mas ele foi escolhido por um determinado motivo. Mas dentro do momento de Abraão viviam outros. E tinha a própria família dele, os irmãos, o pai. Podia ter sido o pai dele, podia ter sido escolhido o irmão, foi escolhido Abraão. Jacó, idem. Podia ter sido escolhido Esaú, não Jacó. Porque Deus, Isaac, podia ter escolhido Ismael e não Isaac. Entre os que viviam nos tempos de Noé, Deus poderia ter escolhido qualquer um, escolheu Noé. Por quê? Porque os heróis da fé são os verdadeiros remanescentes da Bíblia. Eles se colocaram numa posição de remanescentes. Eles se colocaram numa posição em que eles diziam, por mais que o mundo inteiro faça diferente, nós seguiremos a Deus. E nos mostraram ser exemplo para a nossa vida hoje. Queridos, caderno e caneta na mão, desde já. Porque esse evangelho que eu vou pregar hoje é um evangelho prático. Não é um evangelho de revelação sobrenatural. Não tem nada de sobrenatural no que eu vou dizer, é prática. Prática por quê? Porque o evangelho que se vive nos dias a dias é muito melhor pregado do que aquele do que nós falamos de boca. Anotou essa frase? O evangelho vivido e praticado fala muito mais do que somente a gente falar. Você não precisa de uma revelação super, ultra, mega power do que tem do lado escuro da lua. Você não precisa de uma revelação do que tem do outro lado do sol. Nem do que está no profundo do mar. Você precisa do evangelho que você põe em prática na tua vida. E é isso o de hoje. Essa é a palavra de hoje. Amém? Lê comigo. Estão assustados? Tá bom, então respondam. Mas o Monte Sião se tornará refúgio para os que escaparem. Em meio a uma perseguição, alguns fogem, alguns escapam e vão para o Monte Sião como refúgio. Essa é a ilustração que o profeta está dando. Em uma perseguição, em algo que está acontecendo, alguns fogem, escapam e vão para o Monte Sião. Quem são os que escapam? Os remanescentes. Os remanescentes. Vamos usar aqui em 1939 e 1945, o que teve? Segunda Grande Guerra. O que aconteceram com os judeus durante a Segunda Grande Guerra? Foram massacrados pelos nazistas. Eles foram literalmente tirados de Israel, levados para os campos de concentração e lá eles morreram. Mas Deus separou um remanescente. Deus separou um remanescente que 2 anos depois do final da guerra, em 1947, a ONU, através do chanceler Oswaldo Aranha brasileiro, decretou que o Estado de Israel passaria a existir novamente. Como que era possível eles serem de novo um país? Porque havia um remanescente. E nesses tempos de agora, espiritualmente falando, Deus está separando um remanescente. Deus está separando um remanescente, mas um remanescente que é diferente do que era antes. É um remanescente que não era como era antes. As coisas não serão como eram antes. Ah, mas pastor, eu já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. O pastor está dizendo que as máscaras serão permanentes? Não é isso. Acontece que o mundo será totalmente diferente do que era. E isso possibilitará outras coisas para a igreja e dificultará outras coisas para a igreja. Porque o mundo que nós conhecemos não existirá mais. Mas olha o que diz o texto. O monte se tornará um refúgio para os que escaparem. Ponto e vírgula. Será um lugar santo. Então ali, nesse mesmo versículo, nós conseguimos entender que existe um parâmetro, existe um padrão, existe uma baliza que diz que esse remanescente será santo. Ou seja, como diz a palavra, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Veja que em Mateus 24, Jesus profetiza sobre o final dos tempos. Jesus profetiza sobre os dias que antecedem a volta dele.
E quando Jesus profetiza sobre esses dias, ele diz assim: assim como foram os dias de Noé, assim serão os dias que antecederão a vinda do Filho do Homem. E nós estamos vivendo os dias como os dias de Noé hoje. Se você estudar Gênesis 6, você vai ver como eram os dias de Noé. E você vai entender por que Jesus disse isso. Mas o mais interessante é que, mesmo nos dias de Noé, Deus separou um remanescente. Quantas pessoas entraram com Noé na arca? Escola Bíblica Dominical, vamos lá. Quantas pessoas entraram com Noé na arca? Quantas pessoas? Contando, vamos lá. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas. Total 8. Deus separou em meio a toda aquela gente 8 pessoas para ser o remanescente dele naquele momento. Da mesma forma hoje, ele separa para nós pessoas, ele separa nós, quem está assistindo, quem está aqui, como remanescentes para este tempo. Sabe o que significa o número 8 na Bíblia? O número 8 na Bíblia significa novo começo. Novo começo. Então Deus separou para o momento de Noé um novo começo com 8 pessoas. E sei lá, talvez ele está separando esse novo começo com 80, 800, 8.000. Acontece que uma temporada do nosso mundo se terminou. E agora, com essa quarentena, nós estamos começando uma nova temporada, um novo ciclo. Nessa transição de ciclo, esse novo começo, Deus está separando o remanescente. E o que ele disse, o versículo sobre esse remanescente? Será um lugar santo. O povo de Israel voltará para tomar posse da sua herança. Então, ele requer de nós uma coisa simples: santidade. Santidade. Tempos de crise revelam 3 coisas para nós. Está anotando? Está anotando? Olha lá. Tempos de crise revelam 3 coisas para nós. Tempos de crise revelam o nosso nível de fé. Tempos de crise revelam quem são os verdadeiros remanescentes. E tempos de crise revelam quem são os verdadeiros filhos. Por quê, pastor? Porque quem tem um nível de fé alto sabe que nada te alcançará. Claro, não estou dizendo que é para não parar de usar máscara, para sair na rua todo dia, sem prudência. Mas Jesus disse: sejam doces como a pomba e prudentes como a serpente. Ou seja, se é para prevenir, tem que prevenir. Vamos usar máscara, vamos passar álcool em gel, vamos fazer temperatura, testar a temperatura. Vamos usar luvinha se possível. Temos que ser prudentes. Mas a nossa fé diz: eu não serei atingido. Tempos de crise revelam quem é verdadeiro remanescente. O verdadeiro remanescente se mantém santo em tempos de crise. O verdadeiro remanescente se mantém puro em tempos de crise. O verdadeiro remanescente se mantém fiel em tempos de crise. E tempos de crise também revelam quem são os verdadeiros filhos. Aqueles que dizem: ah, mas eu estou sem emprego. Ah, mas eu fechei minha loja. Ah, mas eu fechei minha empresa. Mas o Senhor é meu pastor. Nada terei falta. Ele é meu pai, dono do ouro e da prata, nada terei falta. E de repente ainda chega na tua porta uma caixa cheia de comida. Tá pegando? Eu estou profetizando aqui para você. Prepare-se. O que marca um remanescente? Diga comigo, pergunte, o que marca um remanescente? Diga, o que marca um remanescente é a santidade. Abre para mim Levíticos 2:3. Levíticos 2:3, está anotando? Levíticos 2:3. O restante, o versículo começa dizendo, o restante. Algumas versões dizem, o que ficar. O que ficar. O que restar. O remanescente. Do quê? Da oferta de cereal será entregue a Arão e seus filhos. Essa oferta será considerada parte santíssima. Sabem que existe o que é santo e o que é santíssimo. São níveis diferentes. São níveis diferentes.
O que é santidade? O que é santidade? Atenção, você que está ouvindo, você que está aqui. Santidade não é estar com um olho na pornografia e o outro olho olhando o culto agora ao vivo. Santidade não é estar com um olho olhando a irmãzinha com a roupinha meio assim e o outro olho no pastor pregando. Santidade é foco numa coisa só que nos mantém puros. É isso que Deus está falando. Elias disse para o povo, em 1 Reis 18, até quando andarão em dois caminhos? Se Baal é Deus, segue-o. Se Deus é Deus, se Jeová é Deus, segue-o. Mas sabe o que me deixou triste quando eu olhei esse texto? O profeta faz a pergunta e o povo fica calado e não responde. Porque o povo tinha dúvida de quem era o verdadeiro Deus. Porque o povo tinha dúvida de quem era o verdadeiro. Até que Elias faz assim, tá bom, vocês têm dúvida? Eu vou provar o verdadeiro Deus. Fazemos 2 altares, 2 ofertas. Vocês adoram Baal, eu adoro a Deus. Eu adoro a Jeová, Yahvé. Quem responder com fogo do céu e queimar o holocausto, queimar pedras, queimar a palha e a oferta, é o verdadeiro Deus. Um dia inteiro, 890 profetas de Baal adoraram aquele Deus, se mutilavam com chicotes e nada aconteceu. Um dia inteiro, 24 horas. Até que Elias disse, tá bom, chega, não, vocês vão morrer de tanto se bater aí. Chega, segura um pouquinho, tá bom? Senta lá no cantinho, minha vez. E para deixar o negócio ainda mais difícil, mais surpreendente, o que Elias fez? Pediu água. Lembrando, 3 anos antes, o mesmo Elias disse assim para o rei, segundo minha palavra, não choverá por 3 anos. Então a água estava escassa, né, paranaenses? Quem teve corte de água essa semana? Estão entendendo o que está acontecendo? Faz quanto tempo que a gente não tinha corte de água? Quando o povo deixa de adorar a Deus, quando o povo deixa quando alguma coisa acontece nesse caminho aqui entre terra e céu, as nuvens se fecham e a chuva não vem. Vou contar uma historinha para vocês. Faz 11 anos que não chove no Chile. No Chile inteiro. 11 anos. Sabe por quê? Porque o povo decidiu, por uma brilhante ideia, privatizar a água do país. As fontes secaram. Passaram a ser comercializadas. E a terra nunca mais choveu. Por 11 anos. A gente aqui tem que sempre ter cuidado com o telhado, tem que cuidar com calha, tem que cuidar com tudo isso, porque chove direto, não é verdade? A gente aqui. Lá, eles não se preocupam com o telhado. Porque não chove. Tem casas, tem prédios, tem grandes prédios, grandes construções que os telhados têm vários furos, vários buracos. Eles não arrumam. Porque é dinheiro desperdiçado, porque não chove. Até que o povo de Deus lá do Chile dobrou seus joelhos, pediu perdão diante de Deus e disse, Senhor, nós nos perdoamos. Nós pedimos perdão ao Senhor, porque a água é o bem precioso que o Senhor pôs na terra para nosso uso próprio. Não para comércio, não para venda. E num clamor, em 14 de março de 2020, eles se humilharam sob a bandeira do país e disseram, Senhor, nos perdoa, porque a água é um bem gratuito que o Senhor nos deu e nós a vendemos para os comerciantes. Há 3 dias, choveu em Santiago. Pela primeira vez em 11 anos. E a chuva que veio aqui ontem, ela veio lá da cordilheira. É aquela chuva que veio lá, caiu aqui ontem. Ou seja, é nós como remanescentes, temos que chorar para essa terra. Temos que parar de ficar olhando o Jornal Nacional, parar de ficar discutindo política no Facebook e dobrar o joelho para essa terra.
e dobrar o joelho para os nossos governantes e pedir perdão a Deus pelas falhas que eles fazem em Brasília ou na nossa capital, aqui na nossa sede, para que Ele libere aquilo que está retido no céu. Está me entendendo? Ah, mas o pastor vota no PT. Não, eu não voto PT, PSDB, não voto Bolsonaro. Não tem essa de voto em quem? Minha nação é lá. E o que tem lá, eu quero aqui. Eu só consigo assim, por santidade do joelho no chão. Considerada a parte santíssima. Jesus disse para os fariseus, que se diziam santos, que batiam no peito e diziam: olha só aquela mulher pecadora que está beijando o pé de Jesus. Olha só aquele lá que está derrubando 300 denários de perfume. Jesus disse assim para os fariseus: vocês são hipócritas. A palavra hipócrita vem do grego hipócritos, que significa mascarado. Não máscara de saúde, assim, máscara de... A máscara demonstra uma ação, mas o rosto por trás demonstra outra. Jesus disse assim: vocês, fariseus, são como sepulcros caiados, que por fora são pintados, bonitos e belos, mas por dentro estão cheirando a odor. Até quando, igreja? Não há mais tempo de sermos hipócritas. Não há mais tempo de estarmos na igreja andando em dois caminhos, pensando na pizza que vai comprar depois do culto, pensando na janta, e lá na janta falando mal do pastor depois do culto. Não temos mais tempo, porque o remanescente está se preparando para a vinda do Senhor Jesus. Então não é hora mais de brincar de igreja. Então não é hora mais de brincar de igreja. Não é hora mais de abandonar a fé na casa de Deus e na própria casa. Não é hora mais de abandonar o discipulado. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem tem ouvidos, ouça. Santidade. Veja só, abra para mim, abra aí na sua Bíblia e abra na tela. 2 de Samuel 12:12. Olha o que acontece quando nós, que temos uma aparência de santidade, pecamos no oculto. Isso. Contexto desse versículo. Davi cometeu 3 pecados nesse contexto. 2 Samuel 11 fala de quando Davi estava em adultério. Quando ele, em vez de estar na guerra, em vez de estar na brecha por seu povo, estava no palácio. E ao estar no palácio, ele viu que não deveria ter visto a mulher do vizinho. Porque se ele estava no palácio, e ele viu do palácio, era a mulher do vizinho. Então ele viu a mulher do vizinho, cobiçou a mulher do vizinho. E fez assim, ó. Primeiro pecado, inércia. Ele não estava onde devia estar. O rei tem que estar na batalha, na guerra. Segundo pecado, ele cobiçou a mulher do próximo. Terceiro, ele, além de cobiçar com desejo, ele foi lá e chamou ela para o palácio e teve uma relação sexual com ela. Quarto, para encobrir o problema, ele pegou o marido dela que estava na guerra e disse: vem para casa. Vem para casa, deita com a sua mulher, e daí nasce a criança. E a criança dele. Acontece que o servo era fiel ao rei e disse: vou para casa. Sabe o que ele fez? Ele foi para casa. Ele voltou da guerra. Mas ele encontrou Davi no palácio. Davi falou assim: vai para casa, vai cuidar da tua esposa. Sabe o que ele fez? Ele dormiu na porta do palácio. Ele não foi para casa. Davi viu que tinha um problema. Se ele não foi para casa, não tinha como encobrir a criança que viria. Então, ele manda o cara de volta para a guerra, porque ele disse assim: meu povo está na guerra e eu estou aqui na minha casa? Não, eu vou para a guerra. Então ele mandou o cara para a guerra de novo, e mandou o cara com uma carta para o general, e disse assim: coloca ele na frente de todo mundo na batalha, e recua o exército, deixa ele sozinho. Dito e feito. Todo o exército foi, ele foi na frente, na hora, recuou o exército, ele ficou sozinho e ele morreu. Aí ele pensou: pronto, fácil, matei o cara, agora posso pegar a mulher para mim. Capítulo 11. No 12, o profeta Natan confronta a Davi. E uma das coisas que Natan fala para Davi é isso aqui, ó. Olha que poderoso esse versículo. O que acontece quando nós, com uma aparência de santidade, como Davi estava, uma aparência de santidade, uma aparência de normal, sou rei. Com uma aparência de santidade, pecamos no secreto.
O que você fez em secreto, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Nossos pecados feitos no secreto serão revelados abertamente para todos. E quantos pastores vimos assim? Pastor que envergonharam na rede nacional dizendo que podia ter mais de uma mulher. O que ele pecou em secreto foi revelado diante de todo o Brasil. Pastor como recentemente aconteceu na Argentina, que foi flagrado fazendo outra coisa, que como tem criança aqui não posso falar. E o vídeo foi parar nas redes sociais da Argentina inteira. O que foi pecado no secreto foi revelado para todos verem. Então cuidado quando você está andando em dois caminhos, que você não está seguindo a santidade que Deus está pedindo. O que foi feito no secreto será revelado. E olha que pior, me dá o 14. Verso 14. Desculpa, 13. Eu não lembro se é o 13 ou 14, 13. Natã, então, pequei contra o Senhor, disse Davi. Sim, mas o Senhor te perdoou. Você não morrerá por causa do teu pecado. Vamos para frente, 14. Contudo, uma vez que demonstrou mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir deste modo, seu filho morrerá. 15. Depois Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi, com a mulher de Urias. A criança sofreu por uma coisa de Davi. Todo o povo viu, todo o povo chorou. Davi chorou, Davi lamentou, porque sabia que a criança pagaria um preço pelo erro dele. Eu acho que me dá o 11. Quero um versículo especial. Não, eu acho que é o 14 mesmo, mas é outra versão. Deixa eu ver assim, aqui. Eu preciso desse versículo para vocês, porque esse versículo é forte. Para vocês entenderem o que é realmente esse negócio de quando nós pecamos. 2 Samuel. Não. Não é aquela. Eu acho que é o 14 mesmo. Eu acho que é o versículo 14, mas aqui... Mas por... Isso, não vi Almeida. Essa mesma, obrigado. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos... Leiam isso, gente, leiam isso dele. Sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem. Oi? Quando nós que estamos em santidade... pecamos no secreto, estamos dando autoridade para os inimigos do Senhor. Ele, lá no trono dele diz assim, olha lá o teu filho, santidade, caiu em pecado. E eles blasfemaram contra o Senhor. Que inimigos são esses? Os demônios, as potestades que estão no céu. Eles vão até o trono de Deus e dizem assim, olha lá o pastor Tiago, olha o que ele fez. Ele se diz seu servo, e olha o que ele está fazendo. Olha o que ele... Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, quando faz esse pecado, os inimigos vão até lá na cara de Deus, jogam um nariz assim, ó. Olha lá, tá vendo Davi? O homem que é teu segundo no teu coração, olha o que ele fez. Olha o pecado dele. Por isso, não podemos andar em dois caminhos. Não podemos andar em dois caminhos. Como diz a palavra, sem santidade, ninguém verá o Senhor. O remanescente tem uma necessidade de viver uma vida santa. Quantos pode dizer amém? Isaías 6, abre para mim Isaías 6. Verso 1. Isaías 6. Verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias. Por enquanto eu vou parar por aqui. No ano em que morreu o rei Uzias. Quem era Uzias para Isaías? Para piorar a situação, além de ser rei, ele era parente de Isaías. Ele era próximo, ele era da família. Se não me engano, primo ou alguma coisa assim. Acontece que o começo
do chamado profético de Isaías, um dos profetas messiânicos maiores do Antigo Testamento, começa quando um parente faleceu. Mas olha o que acontece. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, disse Isaías. Você quer ver ao Senhor? Você quer ver ao Senhor? Estou te dando a receita. No dia que aquilo que governa a tua vida morrer, você vai ver o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Mas veja só, quando ele vê o Senhor, me dá o 2. Passa pro 3. É que eu não tenho o próximo. 4. Eu não tenho o número. Quero 5. Aqui. Quando ele viu o Senhor, quando aquilo que governava a vida dele morreu, e ele pôde ver o Senhor, ele disse: ai de mim. Igreja do Senhor Jesus, quem está em casa e quem está aqui, é tempo de parar de dizer: ai de ti, ai de ti, ai de ti, e apontar para o irmão do lado e dizer: olha lá aquele lá, olha lá aquele lá, olha aquele ali, olha lá, vem na igreja, mas domingo, depois do culto, tá em outro lugar. Olha aquele lá, vem no domingo de manhã, aí à noite não vem porque vai para outro lugar. Parou o tempo de dizer: ai de ti, e chegou o tempo de começar a fazer assim, ó, ai de mim. Ai de mim. A primeira reação do profeta Isaías, ao ver o trono, foi dizer: ai de mim. Por quê? Porque sou homem de lábios impuros. É tempo de parar de reconhecer o pecado dos outros e voltar para o seu próprio eu. Reconhecer as suas próprias falhas. E dizer: ai de mim. Ai de mim. Porque quem passa por esse processo e diz: ai de mim, habito no meio de povo de impuros lábios, os meus olhos virão o rei. 6. Porém, quando o profeta reconhece que ele estava em pecado, com lábios impuros, e quando o profeta diz: ai de mim, um serafim pega uma brasa viva. O que é uma brasa viva? Já viram um carvão que pega fogo? Um carvão incendiado? Já viram? É uma brasa. Aquele carvão, ele não consegue ter uma labareda forte. Ele tem uma pequena brasa. Então, o serafim pegou um carvão aceso. Uma brasa viva. Da onde? Do altar. Quando nós vemos ao rei e reconhecemos nosso pecado, o rei manda uma brasa viva nos purificar. Eu não ouvi um amém, mas é verdade. O rei envia uma brasa viva tirada do altar. 7. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios. Tua iniquidade foi tirada. Então Isaías se tornou um remanescente dessa época. Porque ele foi escolhido. Ele viu o rei. Aquilo que governava a vida dele na terra morreu para ele pudesse ver o rei dos céus. E com isso, ele teve sua vida purificada. Ele passou a andar em santidade. Há pessoas que reconhecem sua injustiça. Dizem: ai de mim. Mas não querem mudança. Há pessoas que reconhecem suas injustiças. Mas a Bíblia diz sobre eles: sua vergonha é sua glória. A Bíblia fala sobre isso. Aqueles cujo qual sua vergonha é sua glória.
O remanescente não é assim. O remanescente diz, ai de mim. E depois diz, purifica-me, Senhor. Santifica-me, Senhor. Quantos querem dizer isso nessa noite? Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Tem muita gente dizendo, sou remanescente, sou remanescente, sou remanescente. Ah, é? Mas depois chega em casa e vai ver pornografia. Ou depois vai criticar o pastor? Vai criticar a mensagem? Sabe o que está fazendo? Misturando. Fazendo mistura. Com o quê? O fogo santo com o fogo profano. Temos que tomar posição e renunciar tudo que está escondido para ser remanescente. 2 Coríntios 4,12 diz assim, que aquilo que é oculto, o oculto que traz vergonha, será revelado. Abre para mim Ageu 2,3. E eu tenho mais esboço aqui, mas eu vou fechar nessa. Ageu 2,3. Põe aquela que eu pedi. Não a transformadora. Ageu 2,3. Algum de vocês se lembra deste tempo em sua glória antiga? Como ele lhe parece agora, em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Verso 4. Mas assim diz o Senhor, seja forte, Zorobabel. Assim diz o Senhor, seja forte. Assim diz o Senhor ao remanescente dessa terra, seja forte. Seja forte, fortifique-se. O remanescente não está dormindo. O remanescente não se desconecta da transmissão quando não gosta da mensagem. O remanescente não está sempre desanimado. O remanescente é um povo esforçado que se motiva sozinho. Quer que eu fale a verdade? Como diz uma pastora aí, na tora. Tira essa mamadeira aí, homem. Para ser remanescente tem que ser maduro. Para ser remanescente tem que ser maduro. Tem gente com 20 anos na igreja e é um problema atrás de problema porque é imaturo. Deixa essa imaturidade de lado e vai ser maduro. Seja forte. Remanescente é alguém que tem ânimo. Remanescente é alguém que está sempre aceso. Quando não há nada animado que o anime por fora, ele anima-se a si mesmo. O remanescente, continua lá, sejam fortes, todos vocês que restam na terra. Todos vocês que restam, remanescentes. O que diz depois a palavra terra ali? Terra, interrogação? Mãos à obra. O remanescente trabalha. Um remanescente trabalha. Mãos à obra. Porque remanescente tem a consciência da presença de Deus. 5. O meu espírito habita em seu meio. Como prometi. Como prometi. Porque uma promessa de Deus? Toda promessa de Deus se baseia em uma palavra chamada pacto. A outra versão diz: meu espírito habitará em seu meio. Por meio da aliança. Por meio do pacto que fiz com vocês ao sair do Egito. O remanescente entende pacto. Amém? 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 Quando o remanescente entende o pacto, ele anda conforme os pactos. Por isso, fez o pacto do dízimo. Seja fiel no dízimo. Fez o pacto de trabalhar na obra. Não abandone a obra. Fez o pacto com Deus de ser fiel até o fim, ser discípulo e pregar para as nações. Não deixe de pregar, continue pregando. Entenda os pactos. E trabalhe e ande conforme os pactos.
E o que diz no final do versículo? Portanto, não. Está aqui, igreja. Portanto, não ouvi vocês. Porquanto, não tenham medo. O remanescente não tem medo. Onde há a presença do Senhor? Onde há a presença do Senhor, não há espaço para o medo. Não há espaço para o medo. Põe o verso 6 para mim. Eu quero o verso 6 e o verso 7 na sequência. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Verso 7. Sacudirei todas as nações. Não é o que estamos passando? As nações estão sendo sacudidas. Algumas versões dizem: tremam as nações. Tremam as nações. Tremam as nações. Tremam as nações. Acha para mim uma versão nem que depois de nações, desejado das nações. Então, Deus começou a sacudir esta terra, o mar, terra seca, sacudir as nações, sacudir os povos. Por quê? O que virá depois? O que virá depois? Pergunte, o que virá depois? O que virá depois? Aquela versão que nós vimos ali, diz assim: e eis que eles trarão para cá os seus tesouros, e encherei a casa com cabode, glória. Mas há uma versão, na Bíblia em inglês, em espanhol e em português, que depois da palavra nações, no verso 7 diz assim: sacudirei todas as nações, e então virá o desejado das nações. Vocês não entenderam? Sacudirei as nações, e então virá o desejado das nações. Não está falando do anticristo, não está falando do falso profeta, está falando do nosso Senhor Jesus. Então prepare-se, igreja, porque Ele vai levar para o céu somente o remanescente. Ele vai levar com Ele somente os remanescentes. Prepare-se, prepare-se. Já passou, não precisa mais, já dei o versículo. É o mesmo versículo que você leu, Ageu 2:7. Mas tem versões que dizem tesouro, e tem versões que dizem o desejado com um D maiúsculo assim. Já bem claro, que é Jesus. E o que vem no verso 8? O que vem no verso 8 de Ageu 2? Então, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Aleluia. 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 Depois disso, virá Jesus. Então, queridos, se você está perguntando, quando Jesus vai voltar? Em breve. Porque Ele já está sacudindo as nações. Ele virá em breve. Ele virá em breve. Prepara-se, prepara-te, prepara-te remanescente. Prepara-te remanescente. Último versículo para fechar, Mateus 25. Mateus 25 fala para nós de dois tipos de pessoas. As 10 virgens. As 10 virgens. As 10 virgens. Não significa que as 10 virgens não fossem virgens, porque se são virgens, são virgens. Isso não muda. O que muda é que o versículo de Mateus 25 nos diz duas coisas. Que havia 5 virgens, que segundo a minha versão que eu anotei aqui, que é a Bíblia Amplificada, eram virgens descuidadas. Olha essas palavras que interessantes. Descuidadas, tontas, irreflexíveis. E a versão normal diz insensatas. E havia outras 5 virgens, que na Bíblia Amplificada diz assim:
eram sábias, visionárias, sensatas, prudentes. Quem são os remanescentes? Os remanescentes são sábios. Os remanescentes são sensatos. Os remanescentes são prudentes. Os remanescentes são visionários. Por que os remanescentes são sábios, pastor Tiago? Os remanescentes são sábios porque eles entendem a palavra. Os remanescentes são visionários porque eles são homens e mulheres de visão, que não estão com sua visão presa na terra e sim nas coisas do céu. Amém? E os remanescentes são práticos porque eles vivem o evangelho prático. O evangelho que ele sai dessa porta para fora, ou quando desconecta a transmissão, e passam a tentar, primeiramente por suas próprias vontades, porque a gente tem que fazer isso por nossa própria vontade, e segundo, pela força do Espírito, andar como em santidade. Os remanescentes são sensatos porque eles reconhecem suas fraquezas e trabalham com o Espírito Santo para melhorá-las. Os remanescentes são prudentes porque eles estão sempre preparados para quando o Senhor vier. Verso 2. Mateus 25, 2. Põe aí para mim. Mateus 25, 2. Acontece que as 10 virgens estão no mesmo contexto, aguardando o noivo. Põe o 3. Põe o 3. As 5 insensatas, as 5, como eu falei, tontas, descuidadas, irreflexíveis, não levaram óleo suficiente. Óleo suficiente. Entenda, uma coisa é o óleo que já está na lâmpada. A outra coisa é o óleo suficiente. Na versão amplificada diz óleo extra. As 5 prudentes tinham óleo extra. As 5 insensatas não tinham. Só tinha o que estava na lâmpada. Só tinha o que estava no candeeiro. As prudentes tinham o que estava na lâmpada e tinham extra. Acontece no verso 4. Já falei disso, verso 5. Como o noivo demorou a chegar. Como o noivo demorou a chegar. Todas ficaram sonolentas e adormeceram. As prudentes dormiram. As insensatas também dormiram. Verso 6. À meia-noite. Por que diz o versículo meia-noite? Porque a meia-noite é quando vira o dia. O que significa isso? Transição de temporada. Transição de ciclo. À meia-noite começa um novo dia. Então, numa transição de ciclo, foram acordadas com um grito: o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Verso 7. Todas as virgens levantaram e prepararam suas lamparinas. Verso 8. Então as 5 insensatas, tontas, irreflexíveis, descuidadas, pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Olha que interessante o que diz no verso 9. Então responderam: não temos suficiente para todas. Lembre-se, havia o que estava na lâmpada e havia o extra, mas o extra era para aquela lâmpada, não dava para dividir. Olha o que as prudentes falam para as insensatas: vão e comprem óleo. Tá entendido porque o pastor Tiago chegou nesse versículo. Porque ele está vendendo óleo. Não, eu não estou vendendo óleo. Tem uma outra versão, a versão amplificada diz assim: vão aos distribuidores de óleo. Vão aos distribuidores de óleo e comprem. Esta casa é um distribuidor de óleo.
E como é que nós conseguimos comprar óleo? É por meio de investir em oração. É por meio de investir na palavra de Deus. É por meio de investir aos discipulados. É por meio de investir nas casas de oração. É por meio de investir no TCL. É pagando o preço pelo óleo. Pagando o preço pelo óleo. Então, estamos dizendo aos remanescentes deste tempo, dessa cidade de Curitiba: aqui está 21ª Igreja do Evangelho Quadrangular, Catedral da Família, um distribuidor de óleo. Você quer? Venha! Venha e invista no seu óleo. Invista no fogo que Deus está colocando em você. Invista tempo, invista qualidade, invista aquilo que você tem. Mas há um versículo que eu anotei. Eu vou fechar com esse versículo. Além de prover, assim, Apocalipse, aconselho que de mim compres. Senhor Jesus dizendo: aconselho que de mim compres ouro refinado. Refinado aonde? No fogo. O Senhor diz: compre de mim o que tem valor. Paguem o preço. Pague o preço. Pague o preço. Isaías 55 diz assim: compre. Aquele que tem, compre. Aquele que não tem, compre também. Então, aqui, nesta casa de oração, nesta casa que o Senhor levantou neste lugar, clamamos aos 4 cantos dessa cidade, ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, que aqui há óleo, e aqui distribuímos óleo para os que necessitam. Se você precisa de óleo, venha, compre, invista no seu óleo. E se você não tem como comprar, venha e compre também. Como? Com sacrifício. Entrego aquilo que me mata. Entrego aquilo que me governa, como aconteceu com o rei Isaías, para que eu possa ter acesso ao óleo refinado. Aleluia. Aleluia. É tempo de investir. É tempo de investir. Aonde? No óleo. No óleo. Para que nossas lâmpadas não se apaguem. Aleluia. Quantos querem hoje investir nesse óleo? Quantos querem hoje investir nesse óleo?